do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, São José, rogai por nós. por Deus assim. Os filhos deste século são mais prudentes em sua conduta que os filhos da luz. A parábola interessante do administrador infiel, dita por nosso Senhor no Evangelho de hoje, nos vem tirar de uma certa moleza, a fim de que, para que nesses negócios importantes da nossa salvação, da nossa santificação e conversão pessoal, nós possamos usar da mesma prudência ou de uma prudência maior do que os filhos deste século, do que este negociador infiel usou no Evangelho para garantir uma vida tranquila. E com um certo tom de tristeza, nosso Senhor, Ele faz esta constatação que sempre foi verdadeira e que infelizmente pode ser aplicada nos nossos dias. Os filhos deste século são mais hábeis na sua conduta do que os filhos da luz, do que os filhos de Deus. Tudo isso para nos dizer que os filhos do mundo, os filhos das trevas, os filhos deste século corrompido são mais espertos, são mais vigilantes, são mais ardentes, são mais atentos nos seus desejos para se enriquecerem, para se elevarem nas glórias do mundo, para se prevenir de qualquer infelicidade que lhes venha, do que os filhos da luz para conseguir progredir na prática do bem e da salvação eterna. E nosso Senhor, Ele deseja ardentemente que os seus discípulos que caminham nas vias da salvação, sob a luz segura do Evangelho, que eles ponham tanta solicitação, tanto zelo, uma ação e uma hábil previdência para conseguir essa posse dos bens verdadeiros. Nosso Senhor parece nos dizer no Evangelho de hoje: olhai atentamente para estes mundanos e fazei pelos bens eternos o que eles fazem pelos bens terrenos. Fazei o que eles fazem todos os dias para se perderem, fazei para ganhar a salvação eterna. Os filhos da iniquidade, eles possuem uma finalidade bem determinada. Eles querem se enriquecer, querem gozar dos bens deste mundo de forma desordenada, fazendo de tudo para consegui-lo, passando em cima de tudo e de todos. A sua vida na terra se resume na busca ilimitada destes três deuses do mundo: a riqueza em abundância, sem limite e usada de modo desordenado, os prazeres da carne, até os mais corruptos, e as honras da parte dos homens. E para chegar a esta finalidade, eles se movem com grande ardor, eles passam horas a pensar, eles procuram e aplicam os meios mais eficazes, eles aproveitam toda e qualquer ocasião que se lhes apresenta, eles estudam, eles examinam, eles tomam conselho, consultam pessoas que eles julgam mais sábias e mais experientes nesta causa. Assim agem os filhos das trevas, com uma certa virtude para conseguir bens passageiros. Eles possuem ainda uma coragem que é quase inabalável, forte, constante. Eles estão prestes a enfrentar a tudo e a todos. Eles não cedem em nenhuma dificuldade, eles suportam mil trabalhos, eles não temem os cansaços, estão preparados para fazer qualquer sacrifício.
Eles ainda são prudentes e hábeis para evitar os perigos e as catástrofes que possam se apresentar. São hábeis para afastar os obstáculos e ainda para reparar as perdas caso algum imprevisto venha a lhes acontecer. É também admirável a perseverança dos homens do mundo e a sua tenacidade para se tornar poderosos, ricos e felizes de uma felicidade meramente terrena. Uma finalidade que não é ordenada à finalidade principal, que é a finalidade eterna, que é o bem eterno, que é a posse de Deus. E mesmo se os seus meios são, na maior parte das vezes, imorais, e a sua finalidade não é a verdadeira finalidade, não é a felicidade eterna, não é Deus, o trabalho destes homens do mundo, a sua habilidade, a sua perseverança, são para nós uma grande lição. Há um quê de virtude, uma virtude admirável nos seus trabalhos. E assim, nosso Senhor nos chama a atenção para isso. Faça para o bem o que esses homens fazem para o mal. Sejam espertos para fazer o bem, da mesma forma que eles são espertos para fazer o mal. Nos diz assim a imitação de Cristo: se os homens fizessem pelo serviço de Deus a 10ª do que eles fazem pelo mundo, os homens seriam todos grandes santos. E nosso Senhor, Ele quer também para nós esta prudência tão necessária para a propagação do seu reino de salvação. Prudência necessária para que nós possamos fazer o bem e salvar as nossas almas. Os filhos da luz deveriam imitar os filhos das trevas, não nas suas obras más, evidentemente, mas na virtude que eles empregam nas suas obras. Os filhos da luz, por exemplo, também eles deveriam ter uma finalidade bem determinada, em se enriquecer para as coisas do céu, buscar o único necessário, que é a salvação eterna, se assegurarem da sua salvação, desejando já aqui na terra colocar em prática os meios para alcançar esta finalidade. Tudo na terra, todos os nossos bens, os prazeres legítimos, as glórias que nós recebemos da parte dos homens, não devem ser buscados como finalidades por eles mesmos, mas como meros meios que concorrem para a nossa salvação. E os filhos da luz deveriam se mover tendo conhecido este bem, esta finalidade, este único necessário, que é o céu, que é a nossa salvação eterna, deveriam se mover com imenso ardor, com grande zelo, para se santificarem e para merecerem o seu céu, merecerem a sua salvação, esse prêmio que não mais lhes será tirado. Procuramos sempre pensar nesta morada eterna, procurando empregar todos os meios e os meios mais convenientes que estão postos ao seu alcance. Rezar todos os dias, assistir com devoção à Santa Missa, estar aberto à instrução dos bons pastores, ter bons livros de leitura espiritual, receber os sacramentos, multiplicar as boas obras materiais e espirituais, praticar, buscar, desejar e praticar as virtudes cristãs, pedir conselhos às pessoas mais instruídas, sobretudo os sacerdotes, e procurar agir em tudo com esta reta intenção de buscar fazer a vontade de Deus e assim se salvar. É necessário que os bons sejam fortes e corajosos, que não se abalem diante das dificuldades, que procurem o auxílio de nosso Senhor, que é um Deus de fortaleza, para terem ânimo, para suportarem as penas por este bem necessário que é a salvação. E não tremerem diante das cruzes, diante das provações e das perseguições que podem vir deste mundo, mas, com a graça de Deus, continuar caminhando constantes deste caminho de nosso Senhor.
Os filhos da luz deveriam ser prudentes como uma serpente para fugir dos pecados e de todas as ocasiões perigosas, das más companhias, evitar na medida do possível as tentações do demônio, do mundo, da carne e, sobretudo, buscar a graça de Deus para vencê-las concretamente. Buscar estar sempre vigilantes para evitar os perigos para as suas almas, hábeis, rápidos, eficazes para reparar as perdas através dos sacramentos da confissão e também da Sagrada Eucaristia, caso por fraqueza venham a sucumbir. E que sejam perseverantes no bem, perseverantes, confiantes que a graça da parte de Deus nunca nos faltará. Quantos filhos da luz são chamados a uma vida de santidade e depois de terem bem começado a caminhar nas vias de nosso Senhor, olham para trás, abandonam a virtude e as práticas religiosas e as mais elementares, como por exemplo a oração cotidiana, uma boa leitura espiritual, a instrução cristã para a nossa vida, para sustentar a nossa vida espiritual e a nossa oração. E acabam terminando a vida de uma forma um tanto miserável, vivendo num materialismo prático ou num certo paganismo. Isso acontece porque não confiaram suficientemente no auxílio de Deus em meio às dificuldades, não souberam recorrer às graças de Deus, ou não tiveram a coragem de tentar ultrapassar um grande obstáculo que se lhes apresentou, ou que simplesmente deixaram pouco a pouco apagar na sua alma o ardor da caridade, o ardor do amor de Deus, que é a luz que nos aponta o caminho da glória e que nos leva para Deus. Assim, meditando bem essas palavras de nosso Senhor no Evangelho de hoje, nós devemos ser verdadeiros filhos da luz, espertos para a prática do bem. Devemos ser constantes nesta batalha pelo bem, tendo sempre diante dos nossos olhos o verdadeiro motivo pelo qual nós batalhamos e estamos neste mundo: buscar o céu e salvar a nossa alma. É o único necessário. Se isso for perdido, a nossa vida neste mundo ela já está perdida. Não valeu de nada a nossa vida aqui na terra se nós perdermos a nossa alma. Façamos, ao menos, para salvar as nossas almas, o que nós fazemos e observamos para conservar a vida material e a saúde dos nossos corpos. E sejamos prudentes, usando bem dos nossos bens materiais, da nossa saúde, do nosso tempo, para buscar a nossa santificação, buscar este único necessário e assegurar a nossa entrada na felicidade eterna junto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.